gostar. Ele falou, não, se eu não gostar, problema meu. Quem tem que gostar é Deus. Rapaz, então eu tenho que caprichar, porque olha, Deus tem que gostar, né, pastor? Glória a Deus. É igual aqueles caras que pegam e põem aquelas camisas dizendo assim, só Deus pode me julgar. E eu penso, meu Deus, e ele não tem medo disso? Então, amados, a Clarice não está aqui, né? Mas, como eu prometi para ela que eu ia contar uma parte do meu testemunho, eu vou tentar fazer isso, mas da parte do meu filho, porque ele é meu fã número 1, geralmente ele vem na minha comitiva, mas não deu tempo de formar uma comitiva. Então, eu vou aproveitar e contar o testemunho do lado dele, porque se eu contar com ele presente, ele chora muito e ele fala, não gosto, mãe, de ouvir essa história. E aí, a próxima vez eu conto da minha filha. E as outras bênçãos que o Senhor nos presenteou, pela infinita graça e misericórdia dele, porque nós nada merecemos, né? E Deus me deu a honra de ter aqui os meus ex-pastores. Pastor Paulo, pastora Mara, mas são meus amigos benditos. Esse homem teve uma paciência de arrancar carrapato da orelha, da ovelha violenta, me passou muita experiência, me deu muito amor, e eu acho que ele também recebeu, né, pastor? E a pastora Mara também, nossa bendita, uma princesa guerreira, aprendi a amar eles, e a gente continua juntos até a volta do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, muito obrigada. Muito obrigada por essa honra. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus. Muito obrigada, meu irmão. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 7 e no verso 11. E essa palavra tem muito a ver com o que eu vou contar. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Já pode ler lá. Beleza. Mas eu vou seguir aqui. O filho da viúva de Naim. Todos acharam? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando-os que o levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinhas. Até aqui, irmãos. Eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua servinha de orelha furada. Eis aqui o teu pequeno vaso, Senhor. Quando o vaso é pequenino, qualquer porção de azeite enche. Então enche-me, Senhor, que eu desapareça, que o Senhor apareça. Que tudo que será feito aqui seja para a tua honra e a tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, me capacita para manejar a tua santa palavra e que seja de tua boa, perfeita
e agradável vontade, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Podeis assentar, amados. Antes de eu começar, eu gostaria de fazer um comentário sobre os homens que cantaram. Que coisa gloriosa, que hino bendito, né? As mulheres são benditas, em todas as igrejas elas estão, né? Mas é difícil ver um grupo de homens, né? Aqui, a primeira vez que eu vim aqui também, eu fiquei assim, sabe? Nossa, que coisa mais linda. Porque nós vivemos numa época de homens, principalmente dentro das igrejas. Que coisa triste. Que coisa triste, amados. A maioria deles não entenderam nada. Pensa que ser cabeça é ser um ogro. Que coisa horrível. Eu me lembro de um pastor que eu ouvia ele pregar na rádio. E ele sempre dizia, se na tua casa você precisar bater na mesa e gritar, é eu que mando aqui, é porque você não manda há muito tempo. Né, amados? Porque a gente reconhece a autoridade de qualquer pessoa. Mas não tem coisa mais linda do que você ver um homem se submetendo ao senhorio de Jesus Cristo. Eu disse para o irmão João, e eu não sabia que ele chamava João. Hoje eu perguntei para ele, falei, como é o teu nome? Ele falou, João. Eu falei, o senhor sabe que eu tinha te posto apelido de apóstolo, João? Porque eu cheguei aí pela primeira vez, ele me recebeu, e quando eu saí daqui, ele olhou para mim e falou assim, muitas pessoas vão comer da tua boca. E aquilo eu recebi como um raio na minha vida, porque eu sei que era da parte de Deus. Olha que coisa gloriosa. E aí eu falei assim para minha filha, eu falei, meu Deus, eu conheci um apóstolo João. Que coisa linda, né? Então, amados, não precisa bater na mesa e falar que é você que manda. Se você se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, não precisa ser ogro, não precisa ser estúpido, né? Que coisa mais linda. E quando chamar para louvar, para pregar, para fazer a obra de Deus, se submeta, porque o Senhor se agrada dos homens. Eu me lembro de uma vez que um rapaz se levantou para defender as mulheres, que um homem estava descendo a lenha nas mulheres pregadoras. Aí o cara se levantou num vídeo e falou assim, ó rapaz, você sabe por que as meninas estão pregando? Porque você não está fazendo a obra de Deus. O dia que você fazer, você vai ocupar o lugar de uma delas. Então, parabéns aos homens, viu? E às mulheres também. E a igreja toda, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, amados, ontem quando a pastora falou da mulher Ciro Fenícia, de Cananéia, eu estava pensando num pouco do que eu passei, do que meu esposo passou, minha família passou, e eu me imaginei na pele da mulher cananeia. Então, talvez, se o assunto não fosse a filha, talvez ela teria ido embora. Porque quando eu era jovem, mesmo conhecendo a palavra, e depois eu saí para dar uma volta para ver o que o diabo tinha lá para oferecer, que vergonha, essa parte eu gostaria de pular da minha vida. Né? Eu fui lá ver o que Satanás tinha para oferecer. Eu não tinha paciência. Mas depois que eu peguei um filho nos braços, pela misericórdia de Deus eu tenho dois. Tenho a Monique e tenho o Magno. Quando eu tive a Monique, as mãozinhas dela pareciam uns palitinhos. Aqueles dedinhos perfeitos. E eu comecei a chorar amamentando ela. Meu marido falou assim, ai meu bem, por que você está chorando? Você devia de estar feliz. Eu falei, pois é. Você sabe no que eu estou pensando? Deus deve ter ficado louco. Ele, que isso?
de dar o seu filho para morrer por nós. Então, miseráveis pecadores. Porque naquele momento eu já tinha certeza que eu não daria uma unha da minha filha, nem para Deus. Eu sempre falo que ele não ia pedir, porque ele sabia que eu não ia dar. E eu não posso ser hipócrita, amados. Eu sempre falo que quando Abraão chegou em casa, ele ficou quietinho, porque com certeza se ele falasse, eu vou matar Isaac, porque Deus pediu, eu acho que Sara matava ele. Matava ou não matava, pastor? Então eu não vou mentir. Então é isso que ela fez. A filha estava miseravelmente endemoniada e ela não podia se dar o luxo de ser orgulhosa. Ela entendeu que ela fazia parte de outra raça, de outra terra, de outra etnia, sei lá, e ela aceitou. E Jesus, conhecendo o seu coração, fez a obra, né, amados? Então, mas depois que a gente tem filhos, o teu orgulho acaba. A minha mãe teve um filho e ele nasceu com problema de coração. E ela internava ele na Santa Casa, na época que era a época das freiras. E ela morava no sítio e não tinha dinheiro. E ela passava a noite na porta do hospital para saber de notícia, porque ele tinha problema de coração. E o dia que as freiras estavam endemoniadas, as freiras saíam lá e batiam nas mães para espantar elas da porta. Era esse o amor que elas recebiam. Então era muito difícil. E depois ele acabou morrendo na mesa de cirurgia, com 18 anos. Então, mas a minha mãe não desistia. Ela tinha vontade de tomar um banho, mas não tinha onde. Ela tinha fome, mas não tinha onde. Mas o coração de mãe fazia ela permanecer. Porque ela não podia entrar, até não dar o horário da visita. Mas ela ficava ali mendigando notícia do filho. Né? Então, amados, aqui está falando de uma mulher que ficou viúva. E está falando que agora, além de viúva, perdeu o seu único filho. Que coisa triste, amados. Mas parece-nos que Jesus tinha uma queda por viúvas, né? Estou falando de Jesus porque no Velho Testamento ele também resistia, ele era Deus. Então a palavra de Deus fala que havia muitas viúvas, mas Deus mandou Elias para abençoar uma. Por que será, amados? Deus conhece os corações, né? Deus conhece as necessidades. Deus conhece as nossas petições, mesmo quando ainda nós não esboçamos. E o Senhor Jesus, vendo ela, sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Como que você vai dizer para uma mãe não chorar, além de perder o filho, seu único filho? É difícil, né? E ainda naquela época, ela estava totalmente agora descoberta, porque era o marido a sua cobertura. Faleceu, ela pôs as esperanças no filho. Agora não havia mais filho. E essa mãe está levando para enterrar o seu único filho para fora da cidade. E aí as duas multidões se encontram. A da alegria que vem vindo com Cristo, que é vida e vida com abundância, e a multidão da morte. Aí Jesus chega e diz: não chores. Dá até para pensar, né? Que ela poderia falar para ele:
Você está dizendo isso porque não é você. Você está dizendo isso porque não sabe o que eu estou sentindo. Você está dizendo isso porque não é você que vai mendigar a partir de agora, né? Ai, mas mal sabia ela que ela tinha encontrado a vida do seu filho de volta. E a vida maravilhosa de Cristo. Chegando, se tocou o esquife, parando os que o levava, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Oh, tá Deus glorioso! O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Será que aquela mulher ficou feliz? Misericórdia, né? Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Será, meus amados, que alguns de vocês, ou talvez todos nós, temos uma causa em que não temos mais esperança e que Ele pode chegar e dizer para nós: não chores. Ele é tremendo, né? Então eu vou partir para a parte do testemunho, porque eu devo isso a Clarice. Apesar dela não estar aqui, mas eu vou honrar o que eu prometi para ela. Então, amados, como eu disse para vocês, eu tenho 2 filhos. E hoje, aproveitando que ele não está aqui, que ele trabalhou a noite toda, ele falou: mãe, vai em nome do Senhor Jesus e que Ele te use como sempre. Glória a Deus. Como a menina, né? Então, glória a Deus. São bondade dos corações das pessoas, né? Porque a gente é pequenininho. O grandão é Ele. E eu criei os 2 dentro da palavra de Deus. E eu criei os 2 levando na porta da escola. Eu passei muitas necessidades, porque eu deixei a minha profissão para cuidar deles. Hoje eu não tenho aposentadoria, eu tenho 61 anos, com a cronologia de 95. E eu não tenho aposentadoria, mas eu abri mão disso para cuidar dos meus filhos, que o meu marido trabalhava com caminhão e não podia, e eu não tinha uma sogra, uma mãe, ninguém para me estender a mão para levá-los eles na escola. E o que eu ganhava não era muito, porque eu era instrutora de autos. E na época os instrutores de autos trabalhavam todos sem registro e por comissão. Eu falei, não, eu vou deixar. Aí comecei a vender algumas coisas, contornar e criei eles levando na porta da escola, trazendo, levando para a igreja, ensinando a palavra. Na minha casa sempre teve cultos de ação de graça, pontos de pregação. Eles cresceram vendo eu aconselhar pessoas, eu juntando roupas para fazer a obra missionária, para acudir pessoas, juntando medicações, fazendo arrastões com alimentos quando tinha muita necessidade. A Monique fez isso desde pequena comigo, até hoje. Ainda ontem eu comentei com o pastor sobre a pastora Mara, que até hoje ela me ajuda a fazer a obra missionária, glória a Deus. E o pastor Paulo também, na época, me ajudou muito. E aí, amados, mas, como diz aquela palavra, das 2 construções, aquele que construiu a casa sobre a rocha, bateu os ventos, mas não derrubou. Aquele que construiu na areia, bateu o vento e derrubou. Mas vocês perceberam que a tempestade vieram para as 2 casas. A tempestade vem, mas às vezes não derruba a tua casa inteira, mas às vezes derruba o muro, derruba a árvore, né? Derruba o poste. Então, amados, foi muito difícil essa parte da minha vida. Meu filho começou a crescer
e descambou para as drogas. E eu, achando que eu ia cercar com as minhas mãos, eu corria atrás dele a noite inteira. E eu arrumava encrenca com meu marido e com a torcida do Flamengo, porque eu ia atrás e eu achava que com as minhas mãos eu ia cercar. Quando eu achava ele, eu trazia para casa, eu colocava ele na cama, eu orava por ele, fazia massagem nos pés, entregava para o Senhor e ia tentar dormir. Até que um dia o meu sono sumiu de vez. Eu estava operada fazia 20 dias que eu sofri de obesidade mórbida. Eu pesava 141 quilos. Tinha já problema de coração. Bronquite alérgica. Tinha síndrome do pânico por causa das coisas que eu estava passando. Estresse pós-traumático. E aí eu tive que ficar internada no hospital e receber medicação para poder voltar a dormir. E não dormia a noite toda. A hora que o efeito do remédio passava, eu ficava acordada de novo. Mas enquanto meu filho não chegava, eu não ia dormir. E orava, e orava, e orava, e parece que o céu estava trancado. E as pessoas falavam, mas você não serve a Deus? Sirvo sim, meu irmão. E Deus? O professor não fica calado na hora que você está fazendo a prova, meu irmão? Deus está calado. Mas eu vou ter a minha nota. Glória a Deus. Muitas vezes ele chegava, eu ainda estava no computador, porque eu dava aconselhamento pela internet. E ele olhava assim, meio drogado, meio sarcástico, falava assim, e aí, missionária? Sobrou um tempo para o teu filho ou você gastou com o povo da internet? Aí eu ia lá e falava, meu filho amado, eu tenho meu tempo todo para você. Ia lá para o quarto dele, orava. E continuava, e fazia massagem nas costas, e fazia massagem nos pés. Levava suco no banheiro, porque eu sabia que ele não ia voltar para jantar. Muitas das vezes eu ouvia o helicóptero da polícia, eu falava, meu Deus, pode ser que eles estão atrás dele. E ele com umas companhias horríveis. E era muito, muito, muito triste. Um dia eu consegui falar com ele antes que ele desligasse o telefone. E um companheiro dele, os dois tinham cheirado. E eles estavam perto de casa. E eu já tinha rodeado mar e a terra de carro. Porque meu coração parece que sabia, sabe, que a coisa estava ruim. E eu orava e eu ia atrás. E eu falava, meu Deus, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer minha parte. Meu marido falava, se ele for preso, eu não piso dentro do presídio. Se acontecer alguma coisa, eu mato ele de tanto bater. E eu falava, parabéns, você vai conseguir consertar o mundo batendo nos outros. Será que a polícia consegue? E eu saía, e tinha uma época que tinha até pedágio no solo sagrado. Uma vez era 4:10 da manhã. E eu parei numa barreira dessas. Eles falaram, onde a senhora vai, senhora? A senhora veio comprar alguma coisa de nós ou a senhora volta para trás? Eu falei, eu não tenho nada contra vocês. Eu só estou atrás do meu filho. Aí eles perguntaram o nome dele. Todo mundo do crime conhecia. Ah, então a senhora pode passar. Ele deve estar lá em cima. Sim, sim. Aí eu ia, achava, trazia para casa. E nessa noite que eu consegui falar com ele, antes que ele desligasse o telefone, o amigo dele, para o meu desespero, ele estava na noia da droga, no êxtase. E ele começou a falar, ai, a polícia vai matar nós. Olha, está com a arma na nossa cabeça. E desligou o telefone. Falei, meu Deus, matou. Matou. E eles tinham cheirado todas. E eles estavam bem perto da minha casa, no meio de um mato, que tinha um galinheiro lá de um vizinho, bem. Eles estavam ali, e eu não sabia, naquele desespero. E eu orei, e eu orei, e eu orei de novo, e de novo, e de novo.
E ele só apareceu em casa a hora que o dia estava raiando, com o olho estatalado desse tamanho. E eu falava, meu filho, deixa eu te internar numa clínica, a gente vende a casa, a gente faz alguma coisa. Eu não quero, eu paro a hora que eu quiser. Você tem que me respeitar, missionária. E ele só me chamava de missionária a hora que ele queria me afrontar. Mas eu sabia quem estava com ele. Teve uma vez que ele chegou de madrugada com uma latinha na mão e um outro amigo dele. E aquele dia eu estava orando. E aquele dia a coisa não estava muito boa para o lado do diabo. Eu falei, fica para fora, Satanás. Só entra o meu filho. Ele pegou a latinha, pôs no chão e falou, que isso, mãe? Eu falei, é o que você ouviu, menino. Entra só você. Satanás, fica para fora. Que eu estou com a paciência cheia dele. Uma coisa é você fazer a tua escolha. Outra coisa é você deixar eu sem escolha. E olha, amados, por isso que eu falo que eu admiro os homens que têm o temor de Deus. Porque o meu marido é um bom homem, uma boa pessoa, mas ele poderia ter estado com o joelho dobrado do meu lado, ao invés de ficar blasfemando e achando que ele batia, que ele colocava, que ele fazia, que ele acontecia. Ele tinha toda a razão de estar bravo, porque ele era um bom homem, ele nunca deixou passar fome, ele nunca chegou bêbado em casa, mas ele precisava se render ao senhorio de Jesus Cristo e ser o sacerdote do lar. E aí, amados, como de se esperar, quando não é preso, é morto, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, o meu foi preso. Para lascar, para lascar o Goiás, ele arrumou uma nora para mim. Ei, mulher bendita, uma traficante. Eles trabalhavam juntos na mesma biqueira. Ele, ela, os irmãos dela e a torcida do Flamengo. E aí juntou mais ela para me perseguir. Que aí eu tinha um Passat que eu fiquei 19 anos com ele. E estava escrito assim, a serviço do rei. E aí uma pessoa me parou na madrugada e falou, missionária, tira esse negócio do carro, que está muito visado. Eu fiquei sabendo que tem uma bala perdida para a senhora. Então, na dúvida, tira. Eu falei, meu Deus, pode ser, né, que Deus usou até a jumenta? Eu tirei. Mas eu não fiquei com medo de Satanás, não. Porque no fundo, às vezes eu até desejava partir. Mas eu falava, eu não posso. Eu ainda tenho a Monique. E eu não posso desistir dele. Sabe por quê, amados? Porque Jesus não desistiu de mim. Eu também fui uma desgraçada, uma miserável pecadora. Não é porque eu não usei droga, não é porque eu não assaltei, não é porque eu não trafiquei, que eu era santa. Eu também magoei o coração de Cristo. E nem por isso ele desistiu de mim. Amados. E aí o meu filho foi para uma penitenciária. O meu netinho tinha 5 meses de vida. E a gente ficou com aquela cruz pesada. Que na verdade a gente não aguentava carregar. A gente arrastava. E aí, o meu marido, que era machão, que ia bater, que ia fazer, que ia acontecer, chorava dia e noite. Dia e noite aquele homem chorava. Se eu precisasse do ombro dele para ser um refúgio, eu estava lascada. Ele ia dirigindo o caminhão assim, ó, dava pena. A lágrima misturava com o bigode, ele puxava de um lado, do outro, e eu falava, você quer falar alguma coisa? Quando falava, meu Deus, estava arrebentado. E eu falava, você lembra que eu falava para você? Eu sabia que nós ia chegar a esse ponto, você podia estar mais forte. Nós não vamos desistir, claro que não. Ele foi o primeiro a fazer a carteirinha para ir na prisão. Entendeu?
Ele foi o primeiro. Cuidado com o que você fala, meu amado. Se fosse eu, ó, que se for você, você vai chorar também, igual bezerro novo, desmamado. Entendeu? Nós não somos super-heróis, não, amados. Nós não somos. Ainda mais quando se trata dos nossos filhos. Né? Eu sempre falo, se o vizinho vier falando que o filho dele não tem leite, você recebe de um jeito. Mas se a tua esposa te ligar e falar, o teu filho não tem leite, meu bem, você vai receber de outro jeito. Né? É ou não é? E aí, quando nós fomos para a penitenciária, chegando lá, o dia que eu cheguei lá pela primeira vez, eu fui passar na máquina, a máquina apitou. Falou que eu tinha que ir para o hospital porque eu devia estar com droga. A minha nora, cheia de droga, passava nas máquinas. E a minha apitou. Falei, santo Deus. Né? Aí a moça veio, a gente falou, ó, a senhora veste a roupa, que era daquela época ainda que ficava sem roupa, né? Era toda a humilhação possível e imaginária. A senhora veste porque nós vamos para o hospital, vai chamar o diretor. Eu falei, beleza. Ela falou, só gostaria de saber se a senhora tem alguma coisa para me dizer. Eu falei, o que eu tenho para te dizer é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu passei por uma cirurgia faz um mês. Se o médico esqueceu uma tesoura, uma pinça, alguma coisa na minha barriga, é porque outra coisa eu não tenho. Porque eu torci muito para o meu filho nem precisar vir para cá. Você já imaginou que eu vou trazer droga lá de fora para o meu filho usar? Jamais. A hora que ela chegou com o diretor, ele olhou para mim, parece que ele foi desarmado a hora que ele olhou para mim. Ele falou assim, o que foi que ela disse para você? Ela disse que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só isso? Só. Falou que passou por uma cirurgia e se o médico esqueceu alguma coisa na barriga dela, isso vai cooperar para o bem dela, ela vai para o hospital e vai ser tirada. Aí ele veio, pôs a mão no meu ombro e falou, você está com muita saudade do teu bebê? Falei, demais. Vai ver o teu filho. Mas aí eu descobri por que Satanás estava tão nervoso. Porque quando meu filho ia sair para vir para a penitenciária, eu com meu joelho no chão, com meu rosto no pó, eu falei, Senhor, ele não merece, mas manda um anjo para receber ele lá, Senhor, naquele lugar assustador. Manda o teu anjo. E a hora que ele chegou lá, o pastor Murilo recebeu ele. Um traficante que tinha se convertido e tinha 16 anos de pena para cumprir e se tornou o pastor do raio e se tornou o pai daquela molecada. E ele foi dormir no raio do pastor Murilo. Eu não sabia de nada, mas a hora que eu atraquei na gaiola, ele estava desesperado. Mãe, por que você demorou tanto? Eu falei, porque a porcaria da máquina apitou. Apitou? Com você? Com quem diz, né? Era para ter apitado com outras pessoas. Eu falei, é comigo, filho, mas deu tudo certo. Não, porque você sabe que quem é que vai pregar hoje aqui? Eu falei, não, meu filho, a primeira vez que eu estou aqui é você. Eu falei, como? O pastor do raio falou se você consegue pregar sem tua Bíblia. Eu falei, claro, meu filho, tem outra aqui dentro. Eita glória, né? Nós temos que fazer um depósito no nosso peito. O dia que alguém chegar e tomar a nossa calibre 66, você tem outra dentro do teu peito para continuar evangelizando, para continuar vivendo, para continuar comendo da palavra. Amém, amados? E a partir daquele dia, eu preguei 2 anos, 4 meses e 4 dias durante o tempo que ele estava preso,
todas as visitas eu pregava. Glória a Deus. E hoje o pastor Murilo, ele ganhou a liberdade dele. Ele era de Piracicaba e ele estava trabalhando e correndo para lá e para cá. E aprove ao Senhor, através do infarto fulminante, recolher o seu filho. Mas ele deixou um legado muito lindo. Muito lindo. Ele falava: missionária, não desiste. Não desiste do teu filho. Não desiste. Todos que falam para ele por que ele fez essa escolha, ele fala que ele também não sabe. Mas que vocês não tiveram culpa. Aí, amados, parecia que tudo ia acabar quando ele saísse da prisão. Parecia que tudo ia terminar. E aí ele saiu. E aí você ouvia alguma coisa assim, ó, parece que deslizou um pouco. Mas o outro falava: não, é engano. Parece que... não, é engano. Mas aquelas amizades, aqueles amigos, aqueles emissários de Satanás. Porque quando Satanás não vem, ele manda um emissário. Aqueles emissários comiam na mesa dele e traziam as porcarias para usar. Negociavam-se entre eles e continuou aquele inferninho. Até o dia que eu já estava na igreja do pastor Paulo e a pastora Mara, que chegou a notícia que o meu filho tinha sido esfaqueado por um Judas que comia na mesa dele. É difícil, amados. E aí eu corri para o UPA. Uns falavam assim: levou 20 facadas. Falava: Senhor amado. Outros falavam assim: levou 5. Outros falavam: eu acho que é 12. Aí passava outro, falava: aquele moço que foi esfaqueado não sabia que eu era mãe. Já entrou em óbito. E eu lá no UPA Jaguaré. Falava: ô Senhor. Eu só pedia força para o Senhor. E eu começava a lembrar das promessas. E eu começava a lembrar de quando ele estava no meu ventre. E eu falava: aquela época não tinha ultrassom para saber se era homem, mulher, a não sei que tivesse muito dinheiro. E eu falava: Senhor, é teu ou é tua? Eu entrego a ti, eu consagro a ti. E a coisa mais triste, amados, é alguém te deixar sem escolha. E aí eu soube que o meu filho ainda estava vivo e que a ambulância ia levar ele para o hospital, mas estava fervendo de polícia, porque eles queriam saber quem era que tinha esfaqueado, o que era, e para ir atrás. E o meu filho saiu agonizando de lá e falou para minha nora: não vou denunciar, não vou denunciar. Mesmo que eu morra, não vou denunciar. E ela querendo respeitar, e a gente naquele ímpeto de ódio que dá, porque se você falar que não dá ódio, você está sendo hipócrita. Eu acho que eu conseguiria matar ele com as minhas mãos ou com os meus olhos. Mas eu precisava de ter domínio próprio, porque agora eu precisava focar na bênção. Eu saí e todos falaram: não pode entrar lá. Muito obrigada, amada. E todos falavam: não pode entrar lá, está cheio de polícia, não vai te deixar entrar. E eu pensava: e eu não vou invadir, que não é o meu caráter. Mas eu vou subir a rampa. Cheguei lá, o policial veio. O que aconteceu? Eu falei: eu sou a mãe do moço. Você não vai fazer baixaria aqui. Eu falei: moço, o senhor ouviu gritando? O senhor ouviu eu fazendo algum tipo de baixaria? Eu preciso ver o meu filho. Ele falou: a senhora vai ver só lá no hospital. Eu falei: não, moço, deixa eu ver aqui. Eu não vou fazer nada demais. Eu só sou uma mãe que está sofrendo. Eu quero pedir para ele ficar comigo. Porque eu sei que há poder nas minhas palavras. E antes das minhas palavras, há poder na palavra de Deus. E lá no Salmo 119, uma palavra que eu sempre decretei.
no Salmo 119, verso 116, que diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixe envergonhada da minha esperança. E quanto mais o policial falava bravo, mais eu falava manso. Deixa, moço, por favor. Não vai ter escândalo, eu te prometo. E aí saíram com meu filho para pôr na ambulância, e ele variava, porque ele perdendo muito sangue, já com um dreno no pulmão, um dreno no rim, e já meio fora da casinha. Mas eu falei, filho, ele falou, mãe, eu falei, fica comigo, não esquece das promessas do Senhor, eu não vou desistir de você, e nem Cristo vai desistir de você. A hora que eu falei isso, que eu olhei, o policial que estava bravo comigo, estava chorando, porque ele deve ser filho também, né? E dali nós fomos para o hospital, amados. Só para resumir, eles deixaram a gente ir ver ele e fomos conversar com o médico. Entrou meu marido, entrou minha nora. E aí o médico disse, desculpa a emoção, amados, tem coisa que não dá para falar sem chorar, né? Você acaba vivendo de novo, né? Então, o médico esperou eu para falar a pior parte. O médico falou, ele levou 5 facadas, mas 3 foram as piores. Uma perfurou o pulmão, outra o rim, e a outra nós não sabemos, só a hora que abri para saber o estrago que fez. A hora que eu cheguei perto do meu filho, aí o médico falou, eu estou levando para o centro cirúrgico, mas não vou trazer de volta. Não vou trazer de volta. Aí eu juntei no braço dele. Falei, moço, por favor, faça o impossível. Ele falou, não, o impossível eu não posso fazer. Eu falei, mas eu tenho um amigo meu que vai com você para o centro cirúrgico e ele sabe fazer o impossível. Falei, o meu filho, ele tem 2 bebês e ele é meu bebê. Eu só tenho 2 filhos. E não era isso que eu queria. Na minha cabeça, eles que iam me sepultar. Eu não aceito ter que sepultar o meu filho. Moço, faz o possível, porque o impossível Jesus Cristo vai fazer. E tinha uma médica japonesinha com ele, olhou para ele assim, com quem diz, agora você está lascado, né? Você está encurralado, né? E eu saí com aquele clima, eu fui a última a sair, fui perto do meu filho, cheguei lá, ele já estava no oxigênio, um monte de gente preparando ele para descer para a cirurgia, e eu conversando com ele, vi que ele fora da casinha. E sabe quem que eu senti ali? O desgraçado do espírito da morte estava ali para levar o meu filho. E eu sabia que eu tinha que entrar numa batalha espiritual, e eu não tinha muito tempo. E a hora que eu saí de lá, eu falei, filho, você vai para o centro cirúrgico. Vai em paz, porque Cristo vai estar com você. A hora que eu saí na porta do hospital, eu falei para Deus, Senhor, eu não sei nem o que dizer. Mas eu sei que quando eu não tenho palavra, o Senhor ouve o meu coração. Há alguma coisa que eu preciso fazer, Senhor. Ele falou, você sabe o que você tem que fazer. Na hora eu sabia que eu tinha que perdoar o cara que tinha esfaqueado meu filho. Na hora, eu levei meu pensamento a Deus, falei, Senhor, a minha vontade era de matar ele. A minha vontade era de passar com o carro em cima dele, engatar ré umas 10 vezes.
mas eu escolho perdoar. Eu perdoo ele em nome do Senhor Jesus. Eu perdoo ele porque o Senhor me perdoou. E eu perdoo porque eu não quero que nada impeça do Senhor socorrer o meu filho. A hora que eu perdoei, eu senti que algo saiu do meu peito e se afastou de mim. E aí eu ganhei aquela autoridade. E eu falei: Senhor Jesus, eu invoco o teu nome. Porque a tua palavra me diz que se invocar o nome do Senhor será salvo. E eu invoco o nome do Senhor hoje para a salvação do meu filho. E eu recebi aquela paz. E eu falei para o meu marido: vamos embora, meu bem. Está feito. Ele falou: está feito o quê? Nem operou, nem nada. Eu falei: você não viu nada, mas eu já vi. Porque a hora que eu falei para o Senhor Jesus, que eu invocava o nome dele no meu espírito, eu vi ele de branco, de estetoscópio no pescoço, descendo para o centro cirúrgico. Ai, que segurança, amados. Como é bom ter o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas. Como é bom. E nós temos que, quando a gente entrega uma coisa para o Senhor, nós temos que saber que agora está nas mãos dele, que agora o problema é dele e que agora você pode dormir em paz. Diferente das noites que eu ia correr atrás dele, aquela noite eu fui dormir. Eu já tinha passado, o pastor Paulo orava a noite inteira, de sexta para sábado, e foi numa sexta. O pastor Paulo ia orar a noite inteira e falou: missionária, eu vou estar intercedendo. Liguei por alguns guerreiros, porque eu chorava, que é igual que diz aquele hino, né? Apesar de tudo, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Chorar, eu choro sim. Mas isso não significa que eu desisti, nem do meu filho e nem do meu Cristo. Aí eu tomei meu remedinho, que na época eu tinha que tomar para dormir. Acordei 4 horas da manhã e corri no telefone. Liguei para a Santa Casa. Falei: moça, eu preciso saber se o meu filho foi para a UTI, se terminou a cirurgia, se ele está no centro cirúrgico. Fala para mim. Ela falou: eu não posso. Falei: amor, é uma mãe com o coraçãozinho sangrando. Faz um favorzinho para mim. Se esforça. Você está aí, você pode dar uma ligaçãozinha. Liga lá no centro cirúrgico, pergunta dele, pergunta onde ele está para mim. Faz esse favor, meu amor. Se coloca no meu lugar. Eu não quero quebrar regra, não. Aí, de novo, eu vejo a mulher lá, a Ciro Finício. Ah, meu Deus. Quando se trata de filho, meu Pai amado, acaba todo orgulho, acaba toda tua soberba. Você chora em qualquer lugar, você pede o que for preciso. De cachorro. Meu Pai amado. Ontem eu estava sentada ali ouvindo a pastora pregar e me veio uma parte, sabe, na minha... Falei: Senhor amado, a moça decidiu ligar e veio falar para mim: o teu filho está na sala de recuperação. Não precisou de UTI. Toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Ele não precisou de UTI. A cirurgia dele é enorme. Deu 60 pontos. Mais o dreno no pulmão e nos rins. Mas, milagrosamente, ele está na recuperação. E amanhã, com toda certeza, a senhora vai poder estar com ele. E no outro dia, às 10 horas da manhã, eu entrei... O meu filho já estava no quarto para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E o meu filho está aí saudável, trabalhando na construção civil, porque ele trabalhava junto com o meu marido, mas aí ele tinha que abaixar muito e por conta da cirurgia machucava muito. Hoje ele é um pedreiro já profissional, que vê planta, que vê essas coiseiras todas de pedreiro. E ele trabalha para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus.
está criando os meus netinhos. E o melhor de tudo, ele não é um pastor, não é um missionário, não é um xiita de Cristo igual eu desejei para ele. Mas todas as vezes, ainda não, mas todas as vezes que ele fala de Cristo para mim, ele fala: mãe, em nome do Senhor Jesus. Enche o peito para falar. E eu creio que ninguém chama o Senhor Jesus de Senhor se realmente Ele não for Senhor da sua vida. Então, amados, como o Senhor Jesus encontrou essa mulher e Ele trouxe vida, assim Ele fez com meu filho. Ele ressuscitou o meu filho. Dali 2 dias eu encontrei o médico dele e falei: doutor, eu queria tanto te fazer algumas perguntas. Pode fazer. Eu falei: uma delas, ele tomou quantas bolsas de sangue? Nenhuma. Eu falei: como nenhuma? Ele veio do bairro dele sangrando para a UPA, da UPA ele veio para cá. Ele olhou para mim e falou: isso faz parte do milagre dele. Foi lá, abraçou meu filho e falou para o meu filho: você teve uma chance. Não desperdiça, que às vezes não vai ter a segunda. Foi Deus na tua vida. Foi Deus na tua vida. E ele falou que ele teve uma hora que uma pessoa chegou de cabelo branco e um bonezinho na cabeça. Era uma das circulantes da cirurgia. E ele achou que fosse eu. Com o cabelo branco, ele meio zonzo. Aí disse que ela chegou perto dele, ele falou: mãe, é você? Ela falou: não. Ela falou: você tem uma mãe? Ele falou: sim. Ah, então tá explicado. Deve ter alguém te dando cobertura espiritual, né, menino? Cria juízo, menino, porque Deus te ressuscitou. E tinha uma coisa tremenda nesse centro cirúrgico. Ninguém conseguia falar que você ia morrer. Todos falavam: vai viver, vai resistir, vai resistir, vai resistir. Ele foi aberto daqui até embaixo, 60 pontos. Fora os pontos dos drenos e para tampar a outra facada. E ainda eu comentei com o pastor Paulo na época. Tinha o sinal de uma facada aqui que não entrou. E eu fiquei pensando. E eu dirigindo e tentando ouvir Deus, porque quando a gente está com a mente turbada, você não ouve, né? E eu: o que é aquilo, meu Deus? O que é aquilo? O que é aquilo? Será que ele ia enfiar outra facada ali? O que aconteceu? Que a faca entrou, só marcou, sabe? Com certeza deve ter saído sangue, ficou um pedaço da carne assim marcada. E aí eu ia indo para a casa dele buscar roupa, eu e a Monique falava assim para mim: mãe, conversa comigo, eu ainda estou aqui. Meu filho, eu estou tentando ouvir Deus. E ela falava triste, tadinha, querendo me tirar daquela situação, distrair um pouco. Mãe, conversa comigo. E eu: filha, estou tentando ouvir Deus. Aí chegamos passando a ponte, eu falei para ela: eu ouvi Deus. Eu ouvi. Ela falou o que ele disse. Ele disse que aquela facada seria fatal, mas aquela ele pôs a mão dele. Ai. Deus é bom, amados. Deus é bom. Deus já fez muita coisa na minha vida. E olha que eu não sou grande coisa. Eu sou uma vergonha, porque eu não sou de oração. Eu nem sei orar direito. Mas Jesus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele se inclina para os pequeninos dEle. E Ele cuida de nós. Não é porque a gente merece, não. É porque Ele nos ama. E Ele nos amou primeiro. Né, amados? E até hoje eu não desisto, nem dele, nem da minha filha, e nem da minha nora. A minha nora, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, hoje,
se converteu, prega, é líder da intercessão na igreja. Águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Glória a Deus. Quero ser usado. Quando a gente faz culto de ação de graça lá em casa, disputa-se o microfone entre minha nora e o meu netinho. Ele quer louvar, ela quer pregar, ela quer louvar também. Quando foi um culto desse que a pastora Clarice assistiu, onde meu filho contou a experiência dele, minha filha contou que a história da minha filha é também uma coisa gloriosa, sabe? Tudo começou com a história dela, mas Satanás não desistiu de atacar os filhos. Mas, amados, se você tem um chamado, não desista por nada. Eu sempre digo, eu já recebi convites e aquele dia eu fiquei o dia inteiro correndo e não ter tempo. E aí o meu marido falava, liga e desiste. Eu falava, jamais. Porque senão nunca mais eu prego. Eu vou com a Bíblia que eu tenho aqui. Se não der tempo orar, se não der tempo se preparar, mas eu não desisto. E eu digo para vocês, meus amados, se tiver algo morto na tua casa, mesmo depois de morto, não desiste, porque o Senhor Jesus pode ressuscitar. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus, Ele é pai de órfãos e juiz de viúvo. É o Senhor Deus no seu lugar santo. E Ele não vai desistir. Ele não vai desistir dos nossos planos. Porque eu sempre falo que cristão não tem sonho. Sonho às vezes pode ser um pesadelo. Nós temos planos e a gente fala para o Senhor, alinha com os teus, Senhor. Se for a tua santa, boa e perfeita vontade, o Senhor cumpre. Se não, Senhor, é melhor eu chorar porque eu não recebi, do que eu chorar amanhã por uma coisa horrível que te chateou. Porque Deus sabe todas as coisas, né, amados? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E seja lá o que for que tiver na outra multidão, que a multidão de Cristo venha com alegria, com a paz, com o livramento, com o bálsamo de Gileade. E que o Senhor seja com a tua irmã. Que o Senhor visite ela e faça a santa, boa e perfeita vontade dele. Nós temos um grupo que chama Missões nas Veias. Esse grupo é da minha filha, eu sou ADM. Jamais vou morrer. E esses dias nós vimos uma missionária pregar, uma bênção, uma mulher de Deus maravilhosa. E nós vimos ela no domingo, no fim da semana ela infartou e foi para o hospital. Aí todo mundo pedindo oração no grupo, o pastor dela é do nosso grupo. Eu acho até que a pastora Mara viu a foto dela lá, a missionária Rosângela. E todo mundo orando, a médica falou para ela, teu coração está muito fraquinho, tuas veias estão quase todas entupidas, tem que fazer um cateterismo e você vai ficando aqui para a hora que ter a vaga fazer o cateterismo. Enquanto isso, ela pregou para uma mulher que partiu num cateterismo. Ela tinha pregado antes. Ela pregou para uma menina da Umbanda que estava com a mãe com a perna amputada. O marido dela chegou, um homem de Deus bendito, começou a chorar, e ela falou, meu Deus, o Senhor mostrou para ele que eu vou morrer, Senhor. E ele falou, o que é? Ele falou, alguém vai morrer. Mas sou eu? Não. Era a mulher que tinha ido para o cateterismo. Veio a notícia que ela tinha morrido. Aí, quando foi a vez dela de ir para o cateterismo, fez o cateterismo, a médica olhou para ela com cara de quem estava vendo fantasma e falou, eu não estou entendendo nada. Eu vi o teu exame antes e eu fiz teu cateterismo e não tinha uma veia para desentupir. Deus levou ela lá. O Senhor permitiu ela ir lá para ganhar almas, para preparar a outra que estava partindo. E ela está de novo pregando o Evangelho do Senhor. Glória a Deus.
Esse povo é meio doido, esse povo de Deus, né? E Jesus Cristo é Senhor, né? Jesus Cristo é Senhor. Então, em nome desse Senhor Jesus, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço por essa oportunidade. Peço perdão, pastor, pela minha simplicidade. Não tenho muito estudo, não tenho teologia, mas eu tenho uma paixão por Jesus Cristo, medonho. Glória a Deus. E eu quero que Jesus Cristo continue sendo o Senhor da minha vida e o Senhor dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada pela minha oportunidade. Em nome de Jesus. Mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Deixe vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado,